A paz do Senhor Jesus, Grupo EBD Mestre, e desde já queremos convocar todos que estão nos assistindo para participar do nosso canal, né? Dê o seu like, assina aí no sininho, participe com a gente, dê sua sugestão, sua opinião, sua pergunta, enfim, participe conosco nesse canal. Esse canal tem o intuito de uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical pela revista Betel. E esse trimestre nós estamos estudando sobre o Apocalipse. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Silêncio no Céu e o Julgamento Vindouro. Para que nós tenhamos um apanhado melhor desse contexto, nós vamos estar lendo aqui a respeito do capítulo de número 6, embora que a lição hoje é focada no capítulo de número 8. Mas para que nós tenhamos uma visão do contexto desse capítulo, porque o contexto desse capítulo, ele se dá na chamada Grande Tribulação. Então, no capítulo 6, ele começa falando dos 7 selos. Os 7 selos em que o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, abre o livro e tira o lacre desses 7 selos. E aqui no capítulo 6 tem todo o ocorrido quando esse selo é aberto. E aqui nós vamos então estar nessa introdução falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, que é o primeiro selo, ouvi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, primeira coisa a se destacar: o cavalo branco, o branco está representando paz, né? O arco representa extensão. Quando a pessoa pega um arco e flecha, lança a flecha, ela tem uma extensão. Então, foi-lhe dado poder a ele por essa extensão. O texto vai falar, olhei um cavalo branco e o que estava sentado, sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. A coroa representa a autoridade que lhe foi lhe dada, permissão para agir num determinado tempo sobre a terra. E qual o campo de alcance? Exatamente o arco para lançar a flecha que tem a extensão comprida, onde a flecha vai. Ou seja, na representação aqui de todas as nações. E esse cavaleiro, ele vem vitorioso e para vencer. Ou seja, já está determinado esse período para que esse cavaleiro tenha sucesso. Porém, pela soberania do nosso Deus, o sucesso dele está atrelado apenas a esse período de tempo que nós estudamos, acreditamos fazer parte dos 7 anos, da última semana que Daniel vai assim estar nos orientando no capítulo de número 9 do profeta Daniel. Aí depois é aberto o segundo selo, e olhei, versículo 13, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Essa espada aqui é uma autorização para guerrear, é uma autorização de guerra, é um instrumento de guerra, não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Ou seja, esse cavaleiro, ele está autorizado para atacar, certo? Vermelho representa, o cavalo vermelho representa juízo, porque chegou nesse período de tempo em que o cavaleiro branco vai atuar. Esse período de tempo é o período de juízo. Então esse cavaleiro
do cavalo vermelho também sai para fazer a sua ação. E qual é a ação dele? Trazer um mal-estar, um confronto do homem com o próprio homem. Ou seja, no dia que nós vivemos, já há uma falta de paciência muito grande, já há uma falta de temoridade, já há uma falta de amor, uma falta de compreensão entre os seres humanos. Você vê que qualquer coisinha no trânsito, uma discussão boba, às vezes vira num assassinato, numa grande briga. E isso nós estamos vivendo num período em que Deus ainda tem influência, o Espírito Santo ainda fala ao coração do homem, né? Não é um período aqui tribulacional. Mas nesse período que o cavaleiro do cavalo vermelho vai ser solto, vai ser um ambiente totalmente diferente, mais propício para grandes discussões. Então ele vai jogar um contra o outro e os próprios homens vão ter discussões ao ponto de sempre findar em ceifar a vida de alguém, né, de um dos que estão discutindo. E aí ele continua, e saiu outro cavalo vermelho, no versículo de número 4. E aí ele abre então o terceiro selo, e o terceiro selo, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevado por dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse cavalo, o símbolo do cavalo preto, né, ele simboliza a fome que sobrevirá. Essa fome, ela está muito voltada para um controle alimentício, ou seja, nesse período e nós estamos caminhando para isso, o mundo está caminhando para o sistema do anticristo, onde algumas coisas tendem a acontecer, né? A moeda única tende a acontecer, uma economia única ou um grupo muito forte econômico sobrepujando todos os outros grupos, outros países, né? Um núcleo onde os grandes se reúnem, onde um líder vai estar à frente e provavelmente o controle da alimentação. Vai ser necessário que você tenha uma senha, uma marca, algo que te identifique, que você aprove o sistema. O que vem a ser isso? Pode ser um chip, pode ser um sinal, pode ser alguma coisa que ainda nós não temos conhecimento, mas dentro da tecnologia que possa surgir, né? E a Bíblia fala que o sinal é um número e o número é 666. Então, quem não tiver... quem não se render ao sistema que já está aí, né, ainda em formato, né, em franco crescimento, né, apontando para o futuro e um futuro breve, então quem não tiver essa marca vai realmente passar necessidade. Então, é um trigo por 1 dinheiro, uma cevada por 1 dinheiro, e esse trigo e essa cevada está representando o sustento do ser humano, que se dará por meio desse controle, aonde esse núcleo de líderes, aonde vai ter um líder em específico acima deles comandando, que a Bíblia relata como vários nomes, nós já estudamos, e vamos continuar estudando nas próximas lições, né? O pequeno chifre, o homem da impiedade, o anticristo, enfim, vários pseudônimos colocado para descrever esse personagem, que nós cremos
que é o personagem, o cavaleiro do primeiro selo, do cavalo branco. Pois bem, amados, seguindo aqui, no versículo de número 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com feras, com feras da terra. Então, tremendo, no pior sentido que a gente pode falar da palavra tremendo, esse cavaleiro, pois ele vai ter, o cavalo amarelo representa aqui a morte, né? Ele representa a morte. O amarelo aí está indicando palidez, morte, falta de vida, né? Inanimação. E ele vem, né, com o poder de trazer grandes flagelos de fome e seguido aí de um outro cavaleiro, que é o cavalo, aqui o versículo de número 10, de número 9, havendo aberto o quinto selo, debaixo do altar almas que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Então aqui esse cavalo amarelo vai ser também grande, ele vai ter uma grande atuação nesse período para aqueles que resolverem estar fora do sistema e estar adorando ao único Deus, estar adorando a Deus, estar servindo a Deus e contra esse sistema. Então, esse cavalo amarelo, nesse período, vai ser um grande responsável pela morte dessas pessoas. E foram dadas a cada um, versículos número 11, compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então foi aconselhado a esses irmãos que na grande tribulação não se renderam ao sistema do primeiro cavaleiro e foi mortos por os cavaleiros seguintes, principalmente esse cavalo amarelo aqui, esse cavaleiro do cavalo amarelo, né? Ele foi assim, esses irmãos, eles foram dados a ele essa palavra de aguardar. E se nós olharmos o versículo de número 13 do capítulo 7, diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E eles disseram-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? E esses, então, são citados aqui no capítulo 7, são esses que aguardam por um pouco de tempo, ao qual o capítulo 6 então está falando, que são de vestes brancas e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses irmãos que na grande tribulação se voltaram para adorar somente a Deus, esses vão ser mortos, vão ser mártires por perseguição desse sistema que já está aí no mundo em formação e que brevemente vai estar concretizado sobre toda a humanidade, né? É o que eles chamam também de um novo mundo, nova era, nova etapa, né? Enfim, tem alguns outros nomes também dado a esse. Pois bem, aqui no tópico 1 nós vamos estar falando sobre o quinto selo, né? Que está no versículo, vamos ver aqui, o quinto selo, que está no versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos. Então,
a abertura desse selo está relacionada então a esse texto que nós lemos, dos mártires. E depois, o sexto selo é um prenúncio da primeira trombeta. E propriamente dito, a gente adentra no capítulo de número 8 e no tema da lição. Então, veja bem, nós já estamos, quando a gente chega na lição, no capítulo 8, no processo das trombetas, nós já estamos num único período. Que único período é esse? Da grande tribulação, aonde já haviam aberto os selos, aonde estavam acontecendo alguns flagelos, alguns acontecimentos terríveis já aqui na Terra. Então, na realidade, a trombeta, nós continuamos sobre esse mesmo ambiente aqui na Terra de juízo. E havendo aberto o sétimo selo, capítulo 8, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio está atrelado a um grande suspense, a um grande temor, a uma expectativa de algo muito grande que possa acontecer. Imagine, por exemplo, se você estiver num campo de guerra e você tiver um dispositivo onde você aperte o botão e lá, a alguns quilômetros à frente, vai haver uma explosão. Você está num local seguro, você não vai ser atingido pela explosão, mas você vai vivenciar, você vai ser espectador daquela explosão, que é algo que tremendo, que estremece a terra, que impacta. Então isso traz, às vezes, um momento de reflexão, de silêncio. Foi mais ou menos isso. Quando foi aberto o sétimo selo, todo mundo ficou em grande expectativa daquilo que poderia acontecer. Então, houve esse período de silêncio. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Né? E ali o anjo estava, então, recolhendo as orações dos santos. E os santos clamavam: até quando, Senhor, tu nos vingará? E Deus responde, né? O anjo responde: espera só mais um pouco de tempo. Pois bem, o primeiro anjo, então, ele vai tocar a trombeta a partir do versículo de número 7. E houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Amados, essa primeira trombeta, preste atenção, que ela não tem uma incidência sobre os homens, não. Ela não tem uma incidência sobre a vida marinha, tanto no que se refere às águas do mar, como as fontes dos rios, dos lagos, dos riachos. Não, ela tem uma função sobre a vegetação. Ela, em princípio, não atinge o ser humano, não diretamente. Por quê? Isso vai causar, nessa época, um grande desequilíbrio econômico. Vamos dar um exemplo aqui, básico dos nossos dias. Há pouco tempo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, teve uma chuva muito grande. Aliás, teve chuva em vários lugares, chuva forte, né? De forma que o pessoal da agropecuária, o pessoal que trabalha no campo, teve muitos prejuízos, né? Houve muita perda, e isso onerou o preço na hora deles estar passando esse produto, né? E todos aqueles que têm repasse também, aqueles que transportam também, enfim, chega na nossa mesa a alimentação muito mais cara. E isso quando não há falta. Você imagina então, isso uma simples chuva, imagina então esse flagelo onde uma terça parte de toda a vegetação da terra será
atingida. Então, vai haver, não de forma direta, física no homem, mas vai haver um prejuízo grande, vai atingir o homem de maneira indireta através de uma perda econômica, digamos dessa forma, para todo o mundo. E isso é a nível mundial. Esses flagelos todos são a níveis mundiais. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, Deus envia essa praga, esse flagelo, e agora esse flagelo não atinge mais a vegetação e não atinge o homem não é atingido, mas é lançado ao mar. É interessante que, seguindo os versículos, por exemplo, versículo 9, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Ou seja, morreu a terça parte de todos os seres vivos que habitam no mar, a terça parte morreu, e atingiu também as embarcações. Nós acreditamos que devido à pancada, a incidência desse objeto no mar, possivelmente se criou várias ondas gigantescas que possivelmente veio a trazer um naufrágio de vários barcos, vários navios, E com isso também não atingiu diretamente o homem, mas indiretamente também atingiu a parte econômica, através da alimentação marinha, os cargueiros que transportam. Então, também houve um impacto econômico indiretamente ao homem. Mas no versículo 12, agora ele vai falar da quarta trombeta. Aí tocou o anjo a quarta trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. Semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes e trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Então, esse flagelo está ligado, então, aos astros. Uma terça parte do sol, a gente não consegue dimensionar isso, a gente começa a pensar se provavelmente um período do dia deveria ser claro, não vai ser claro, vai ser escuro, enfim, a gente começa aqui a pensar em torno do efeito disso. Mas com certeza a questão do sol vai ter uma incidência, da lua vai ter uma incidência sobre mar, sobre frio, sobre estação. Eu acredito que deva haver um descontrole muito grande que vai atingir de uma forma não física o homem, mas atinge o homem por outras vertentes, vai atingir o homem por uma questão aí de clima, E seguindo a quinta trombeta, lembrando que nessa quarta trombeta o anjo então faz uma exclamação: ai, ai, ai daquilo que está por vir. O anjo viu e também uma forma de anunciar que o que viria, se aquilo tudo já é uma coisa muito ruim, mas aquilo que viria seria algo muito mais forte, muito mais impactante e muito mais a nível de juízo. E aí então vem a quinta trombeta. E a quinta trombeta realmente é algo impactante, na pior
interpretação da palavra de impacto. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa palavra abismo aqui no original, inferno, ok? Abriu o poço do abismo, subiu fumo do poço como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Lembrando que essa palavra abismo, no original, ela é o Tártaro, né? E saiu essa grande fumaça quando então abriu esse abismo, levantou uma grande fumaça, escureceu o sol e o ar. Se o sol já tinha 1/3 de funcionamento devido à trombeta anterior, eu acredito que agora deva ter ficado os dias literalmente em trevas. E a densa, como ele fala aqui, né, escureceu o sol e o ar, né, e essa fumaça eu acredito que também possa ter provocado também muitos problemas respiratórios. E do fumo vieram garfanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Qual o poder do escorpião da terra? Esses demônios que se levantaram, eles tinham o poder do escorpião. Qual o poder do escorpião? O escorpião, ele tem uma concentração de veneno, a qual ele se defende, e ele, no caso de um ataque, ele pode vir, o veneno dele pode vir a matar um ser humano, né? E quando esses anjos, em princípio, se levanta do abismo, e agora o ataque, né, o flagelo é diretamente no homem, fisicamente, ou seja, esses anjos irão direto aos homens e irão incidir esse veneno para que o homem morra, né? E o escorpião é isso, ele pica e pode vir a óbito. E é isso que a gente, em princípio, vai entender, que esses anjos, esses demônios, eles vêm nessa função. Só que quando nós continuamos lendo os versículos, né, seguintes, nós vemos que há algo a mais disso aí, diferente disso. E vamos lá então. Versículo 3 fala até do escorpião. Versículo 4, e foi-lhe dito que não fizesse dando à erva da terra. Porque esses insetos, geralmente, eles fazem dano à vegetação. Geralmente é o foco dele, mas dessa vez não. Foi-lhe dado ordem que não fizesse dano, né, à vegetação da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, né? Então, lembrando aqui que aqueles que vão estar nesse período em que vão dedicar a sua vida para servir a Deus, então eles vão ter o sinal de Deus, tem a identificação que esses não são para ser tocados. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Não sei se você teve o dissabor de ser ferido alguma vez por um escorpião e se livrado do veneno, ou se você conhece alguém, mas é um veneno em que há muitas dores, provocam febre, provocam mal-estar, né? E até pode vir a óbito.
no caso aqui, essas pessoas que vão ser picadas, que serão feridas, elas não vão vir a óbito. Deus não permitirá que o homem morra, né? E isso vai ficar por 5 meses sendo atormentado. Então são várias picadas. Para você ter uma dimensão, talvez seja mais fácil, porque como a maioria mora em região urbana, então não tem muito contato com esse bicho peçonhento. Mas é comum na região urbana um outro bichinho que ele não tem o mesmo poder de tirar a vida, mas ele pode dar, o exemplo dele pode dar uma dimensão do que ele está falando aqui, que é um bichinho, um inseto que chama lacraia, né? A lacraia, quando ela pica, talvez aí muita gente já tenha tido essa experiência. A dor, né? A toxina que ela lança no corpo, ela não dá para que o ser humano venha a óbito, não dá para chegar a esse ponto, porém, ela é uma dor muito grande, principalmente se for um inseto adulto, um inseto muito grande. A dor é muito grande, dá febre, dá tudo isso, né? Agora imagina o escorpião, é um veneno mais poderoso, então a dor é muito maior, tá? A incidência de febre também deve ser algo terrível. A pessoa não vai morrer e ainda vai ficar sentindo essa dor por 5 meses. Esse aí é a representação do ai que o anjo havia falado. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Deus não permitirá que nenhum dos homens atingido que desejarão a morte, Deus não permitirá que eles venham a óbito. A morte fugirão deles. Isso é terrível. Isso é para se pensar. Isso é para se analisar o quanto vale a pena servir a Jesus. Entregar a sua vida na mão de Deus, deixar Ele ser o Senhor, Ele ser o condutor da tua vida. Não ter mais as suas próprias decisões, mas levar as suas decisões para que Deus diga sim ou não, para que Deus seja o condutor da sua vida, né? E ainda está em tempo da gente se ver livre disso, porque aquele que ele chama de noiva, né, será um grupo que estará tendo o privilégio de não passar por essa situação. E ainda há tempo para a gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E aí, seguindo, irmãos, seguindo aqui a 6ª trombeta, a partir do versículo 13, a 6ª trombeta tocou o 6º anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrate, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ao contrário da 5ª trombeta, aonde os homens procuraram a morte e não acharam, então aqui é o contrário, os anjos vão ser liberados para matar a terça parte dos homens. Você vê como é que é um período realmente de grande tribulação. Imagina você sendo picado, imagina, por um escorpião, ficar 5 meses, desejar morrer, não poder morrer. Quando passar esse efeito, você, poxa, passei, acabou essa praga, essa coisa maldita, essa coisa
terrível que eu passei, essa dor, agora eu estou livre. Não, mas agora vem então o anjo da morte, o anjo que virá para matar e conseguirá matar a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinha couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saíam fogo, fumo e enxofre. O enxofre, ele lembra a gente muito realmente o inferno, né? O direcionamento para o inferno. São anjos terríveis, demônios que terão essa ordenança e cumprirão então essa parte. Nós queremos também falar aqui a respeito, o pastor William, ele traz uma alusão aqui sobre o pretérito, né? O pretérito. Por que que Deus fala, por exemplo, ele cita aqui na lição, o eterno Deus e o único que pode falar do futuro como se estivesse acontecido. Para a gente ter uma ideia melhor disso, é só nós lembrarmos, nós que estamos acompanhando o estudo da escola dominical, os trimestres, nós tivemos recentemente, se eu não me engano, não sei se foi o 3º ou 4º trimestre do ano passado, quando nós falamos sobre os atributos de Deus. Então, quando a gente estudou o atributo eternidade de Deus, né, que Deus ele é eterno, nós conseguimos compreender então isso. Deus ele fala no pretérito porque para Deus tudo está, não tem distinção de passado, presente e futuro. Então ele falou, como o pastor William também cita aqui na lição, a respeito de Ciro, dizendo que já estava acontecendo quando Ciro ainda não havia nascido. Então é importante, quando nós falamos, nós vemos uma profecia, e o Apocalipse é algo direcionado para muitas profecias futuras. Então, quando ele fala de algo que vai acontecer, muitas das vezes ele fala na afirmação como se estivesse acontecendo. Por quê? Porque Deus tem a dimensão do que é. Quando ele fala vai acontecer, não vai deixar de acontecer, porque ele é soberano. E nós não. Nós às vezes marcamos um encontro, falamos, eu vou estar lá. E aí acontece um imprevisto aqui, um outro, eu não pude e tal, então não fui, então não posso dizer eu já estou lá. Não, eu vou. Se tudo der certo, a própria Bíblia nos orienta, se tudo der certo, nós estaremos lá. Se Deus permitir, estarei lá, se for da vontade de Deus. Se tudo concorrer dentro do querer de Deus, e Deus me movimentar para estar lá, eu vou estar lá. Né? Essa é a condição humana, né? Porque nós não somos eternos. Deus, como ele é eterno, ele já sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Então ele fala do futuro como se fosse presente, do passado como se fosse presente, e por aí vai. Entendeu? Ele já falou de Ciro, meu servo. Ciro não tinha nascido. Que servo, que Ciro é esse? Mas Deus já sabia. Mas poderia haver alguma possibilidade de no meio do caminho acontecer alguma coisa que Ciro não viesse a ser? Não, Deus é soberano, ele sabe. A palavra de Deus diz que Deus já nos conhece antes de nós nascermos. Então vamos dar uma corridinha aqui, irmão, falando aqui a respeito do tópico 3, juízo divino sobre a humanidade, né? Então, amados, aqui vamos estar lendo aqui a respeito, falarmos aqui a respeito então da 6ª trombeta, nós falamos aqui, né? E de Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, para nós encerrarmos.
E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Você veja bem. Você pode falar assim, Deus é injusto no meio da tribulação. Será que Deus não dá uma segunda chance? Amados, Deus é soberano. Você que de repente não é cristão, que possa estar vendo esse vídeo, possa estar, poxa, mas quanta coisa ruim. Tudo bem, eu sei que eu as pessoas ali não se voltaram para Jesus, mas, poxa, Deus fez isso tudo. Então, não tem uma chance? Teria. Deus até é misericordioso, Ele é longânimo, Ele ama, mas Deus é soberano e Deus é onisciente, Ele sabe do coração de cada um. Por exemplo, quando você vai falar com Deus, não adianta você falar assim, Deus, eu vou acertar os meus passos, vou te seguir, mas lá no fundo você vai dizer, eu vou falar isso para Deus, mas não vou fazer isso não. Não tem como, porque Deus conhece o teu coração, não tem como Deus ser enganado. Então, esses que sofreram tudo isso, ao invés deles se arrependerem, ao invés deles se colocarem diante de Deus, pedir perdão, pedir clemência, misericórdia. Não, eles se revoltaram contra Deus e continuaram ainda mais pecando. Né? E qual o pecado que eles faziam? Olha o versículo 20. E outros homens que não foram mortos por causa da praga, não se arrependeram, ou seja, eles não se arrependeram. Não falaram, poxa, eu não vou fazer mais. Não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem a demônios, ou seja, eles continuaram adorando a demônios, a ídolos, né, que Deus abomina, tanto faz de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de barro, de madeira, de gesso, enfim, de qualquer coisa, outros ídolos, nem podem, esses ídolos eles não podem ver, não podem ouvir, não podem andar e não podem trazer salvação a eles. Mas eles preferiram ficar com esses deuses fracos, de ferro, de madeira, de bronze, etc., do que se arrepender diante de Deus. E olha o versículo 21. Não se arrependeram dos seus homicídios. Então, eram pessoas que eram assassinas e continuaram, né, tendo essa postura, nem das suas feitiçarias, ou seja, não largaram esses deuses tendenciosos à feitiçaria, nem a prostituição, porque se prostituía, e aqui prostituição, ela pode ter a conotação tanto literal do que nós conhecemos de prostituição, como prostituição a esses deuses citados aqui, de madeira, de pedra, de barro. Nem das suas ladroices. Continuaram roubando, continuaram sendo pessoas totalmente sem credibilidade. Amém, amados? Então, concluímos aqui esse estudo e já convido você a estarmos para a semana que vem, vamos estar estudando na lição 9, as duas bestas da grande tribulação. Não sei se dá para você ver aqui. As duas bestas da grande tribulação. Que vamos continuar falando desse período, mas agora especificamente daquele primeiro selo do cavalo branco. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e não deixe de participar. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor Jesus.